Bem, pessoal, então agora que a gente vai passar para o acabamento, a gente vai trabalhar em toda a abertura da peça, tá? Aquela parte que fica para frente, onde a gente vai colocar os botões, olhem só. Aqui a gente tem a parte de baixo da peça e aqui a parte de cima. Nós vamos colocar o fio ali na parte de baixo e vamos subir até em direção ao pescoço, onde depois a gente vai descer novamente, ok? Então eu venho ali com o fio bem no cantinho e vou prender o fio bem aqui no último ponto baixo do cantinho. Fazer aqui um ponto baixíssimo para colocar o fio no ponto baixo. Vou jogar essa ponta para cá para frente, para que ele fique por baixo dos pontos que eu irei fazer agora. E vou subir com duas correntes, tá, pessoal? Duas correntes. Duas correntes equivalem a um meio ponto alto e é com meio ponto alto que a gente vai trabalhar por toda essa volta. Vou passar aqui, pessoal, para a carreira seguinte, que é uma carreira onde a gente tem aqui ponto alto, e nela eu vou fazer 2 meios pontos altos. 1, 2. Olhem só. Na carreira seguinte, eu tenho uma carreira de ponto baixo. Nela eu faço apenas um meio ponto alto. Mais uma vez, a gente tem uma carreira de pontos altos. Olhem só, um ponto alto aqui na base. Então, a gente vai fazer 2 meios pontos altos. 1, 2. Mais uma vez ponto alto, então mais uma vez 2 meios pontos altos. 1, 2. E a gente vai seguir dessa forma. Onde tem ponto alto na base, a gente faz 2 meios pontos altos. E onde tem ponto baixo, como agora, a gente faz apenas um meio ponto alto, tá? Olha só. Novamente, um ponto alto. Então, mais uma vez, a gente faz 2 meios pontos altos. E mais uma vez, um ponto baixo. Então, um único meio ponto alto. E assim a gente segue agora fazendo 2 meios pontos altos para cada carreira, onde a gente tem aqui o início de pontos altos, tá? Olha só. E você vai seguir dessa forma. Se tem ponto baixo, você faz um meio ponto alto. Se tem ponto alto, você faz 2 meios pontos altos. Seu trabalho vai ficando dessa forma. Mas, pessoal, é bom você se atentar para o seguinte. De repente, você pode ter o ponto alto na base mais longo que o meu. E se você tiver um ponto alto longo e só 2 meios pontos altos não for o suficiente, você pode fazer mais meios pontos altos nesse ponto, sem problema algum, tá? Porque se você coloca menos pontos do que cabe, o seu trabalho aqui na frente tende a encolher. E se você coloca mais do que cabe, o seu trabalho tende a abrir, a ficar com aquela pontinha maior do que a parte de trás da peça, tá? Então, é muito importante que você observe. Se o seu ponto for normal, igual ao meu, é provável que só 2 meios pontos altos seja suficiente, tá? Mas é sempre bom você observar o seu trabalho. Mais uma coisa que é muito importante é a mesma quantidade de ponto que você faz de um lado, você vai fazer do outro lado também, porque se tiver quantidades de pontos diferentes, de uma quantidade muito diferente da outra, essa diferença vai ficar visível, o seu trabalho vai ficar feio. Então, tome bastante cuidado na hora de mudar o que você vai fazer de um lado, tá bom? Para você poder fazer igual do outro. Então, a gente vai seguir dessa forma, fazendo 2 meios pontos altos a cada carreira de ponto alto e um meio ponto alto a cada carreira de ponto baixo, até a gente chegar no início do decote. Você deve lembrar que quando nós começamos a fazer o decote, a gente começou a fazer uma pequena diminuição, na verdade, uma pequena diminuição, olha só. Vou mostrar aqui o trabalho, eu vou lá pra cima pra mostrar essa diminuição pra vocês. Vim aqui, olhem só. Essa aqui foi a última carreira que a gente fez reto. A partir dessa carreira aqui, a gente já começou a unir os pontos aqui na frente para poder fazer o decote bem suave, que a gente começou de um lado o decote e do outro a cava do braço. Você deve lembrar isso, certo? Então, eu vou vir aqui com um marcador de plástico e vou colocar sobre a última carreira reta, antes da carreira decote. Entre um e outro, eu vou colocar o marcador bem aqui. E eu vou fazer isso, esse trabalho que eu estou fazendo agora, até eu chegar nesse marcador. Quando eu chegar nesse marcador, a gente volta com outras explicações. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui no marcador. Vou agora trabalhar a última carreira antes do marcador. E nessa última carreira eu vou fazer 2 meios pontos altos.
Agora, pessoal, eu vou fazer 2 meios pontos altos no mesmo ponto onde está o marcador, bem nessa divisória entre a parte reta e a parte do decote, ok? Vou tirar aqui o marcador e onde ele estava eu vou fazer 2 meios pontos altos. 1, 2. Eu vou voltar esse marcador no primeiro meio ponto alto desses dois, tá bom? Eu coloquei 2 meios pontos altos juntos e eu estou voltando com o marcador no primeiro desses 2 meios pontos altos. E agora eu vou seguir o nosso trabalho da mesma forma, fazendo 2 meios pontos altos para cada carreira de ponto alto, tá bom? E eu vou fazer isso até eu chegar bem aqui próximo da nossa costura. Que aí a gente volta para conversar mais um pouquinho da nossa costura aqui do ombro, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, nós já estamos chegando bem aqui perto da costura. Eu vou fazer aqui os 2 meios pontos altos nesse ponto antes da costura. E na costura eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Um meio ponto alto pegando a costura. Eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui eu tenho um ponto alto, o último ponto alto, a última carreira da alça, antes da gente chegar na parte de trás do trabalho, tá? No meu caso, esse aqui já é a última carreira. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um meio ponto alto aqui, tá? Um meio ponto alto, mas agora eu vou fazer 2 meios pontos altos que eu vou prender juntos, que é um aqui, nesse mesmo ponto, que seria o segundo meio ponto alto desse ponto aqui, e o segundo meio ponto alto que eu vou prender junto a ele, eu vou fazer no primeiro ponto alto livre da parte de trás, tá? Ok? Então, observem, vou laçar aqui o fio, vou entrar na base, vou laçar de novo e vou puxar. Agora, eu vou lá pro ponto alto, laço o fio, entro no ponto alto livre, laço novamente e puxo. Laço mais uma vez e passo por dentro de todas essas laçadas de uma vez. Ficando dessa forma, olhem só. Agora eu venho aqui onde eu tenho uma correntinha e faço um meio ponto alto. Onde eu tenho um ponto alto, eu faço outro meio ponto alto. Onde tem uma correntinha, eu faço meio ponto alto. Onde tem um ponto alto, eu faço outro meio ponto alto. Eu prendi esses 2 pontos juntos para que esse canto arredonde, não fique quadrado, tá bom? Então, ele tá arredondando, por isso que eu prendi esses pontinhos juntos, ok, pessoal? Transformei ele em um apenas. Então, eu vou fazer isso aqui, colocar o meio ponto alto na corrente e o meio ponto alto no ponto alto, até eu chegar no outro canto. Aí eu mostro novamente a mesma coisa que a gente fez aqui, para não restar dúvidas, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá a parte de trás da nossa peça trabalhada. Cheguei aqui no último ponto alto livre, tá? Eu tenho esse ponto alto aqui na frente, mas ele não tá livre. Observe que nele, sobre ele, foi feito um ponto alto da alça, tá? Então, ele não tá livre. Esse aqui é o último ponto livre. Então, eu venho nele para fazer o primeiro meio ponto alto que eu vou prender junto. Então, eu vou dar aqui aquela laçadinha, vou parar aqui com essas 3 laçadas e vou direto para o primeiro ponto alto que eu vou trabalhar na horizontal. Olhem só, o primeiro ponto alto da alça. E nele eu vou fazer mais um meio ponto alto que eu vou prender junto. Olhem só. Pronto, prendi junto. Venho aqui nesse mesmo espaço e faço um meio ponto alto novamente, normalmente, que é o segundo meio ponto alto desse ponto. Aqui eu tenho a costura, mais uma vez eu faço um meio ponto alto sobre a costura. E volto a trabalhar normalmente, de forma mais tranquila aqui, os 2 meios pontos altos para cada carreira de ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até eu chegar lá no final da diminuição, que é onde a gente sai da diminuição para a parte reta. Eu vou até colocar aqui o marcador, novamente no mesmo lugar, no momento em que a gente para. Olhem só, coloquei o marcador na parte de cima da parte que a gente segue reta, dividindo a parte reta e a parte com diminuição do decote, tá? Na mesma direção que eu coloquei do outro lado, ok? E eu vou fazer esse trabalho até eu chegar aqui. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, próximo no marcador, vou fazer aqui os últimos 2 meios pontos altos. E aqui onde tá o marcador, eu vou repetir aquela história de fazer 2 meios pontos altos juntos. Então, eu venho no mesmo ponto onde tava o marcador
e faço 2 meios pontos altos. E dessa vez eu vou colocar o marcador no segundo desses 2 meios pontos altos. Do outro lado eu coloquei no primeiro meio ponto alto, agora eu coloco no segundo, tá? Para que dessa forma eles fiquem na mesma direção. Então agora eu volto a descer o nosso trabalho. Lembrando que aqui na parte de baixo, lá na parte de baixo, a gente tem carreiras de pontos baixos. E quando a gente chega nas carreiras de pontos baixos, a gente faz apenas um meio ponto alto. Então, a gente segue agora essa carreira, fazendo o que a gente fez do outro lado, tá? Exatamente igual. Se você tiver aumentado o ponto em algum lugar, aumente aqui também na mesma direção, até a gente chegar nesse cantinho aqui. Aí a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no cantinho. Fiz aqui os 2 meios pontos altos sobre a última carreira de ponto alto e venho aqui na última carreira, que é uma de ponto baixo, e faço o último meio ponto alto. Agora a gente vai voltar ao trabalho. Nós não vamos trabalhar ainda essa parte aqui de baixo da peça, tá? Nós vamos ficar trabalhando apenas a abertura por enquanto. Então agora eu vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho. Nesse mesmo ponto onde eu subi com essa uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo e eu vou fazer um ponto baixo para cada um dos meios pontos altos que estão na base, tá, pessoal? Um ponto baixo, perdão, para cada um deles. E a gente vai trabalhar esses pontos baixos até a gente chegar novamente lá no marcador, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só, chegamos aqui próximo do marcador e agora a gente vai tirar o marcador e nesse ponto onde estava o marcador, a gente vai fazer o último ponto baixo dessa carreira. Sim, nós vamos parar essa carreira aqui e vamos voltar. Vamos voltar fazendo 2 correntes para subir, vamos virar o trabalho e nós vamos fazer agora 2 meios pontos altos, um nesse primeiro ponto baixo e um nesse segundo ponto baixo, que nós iremos prender juntos, da mesma forma que a gente fez a diminuição aqui no ombro, tá bom? Olhem só. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, laço e puxo, ficando dessa forma. Venho no segundo ponto baixo, laço e puxo, ficando dessa forma, com 5 laçadas, pego a sexta laçada e passo por dentro de todas que estão na agulha. Agora, eu retomo os meios pontos altos e eu vou fazer um meio ponto alto para cada ponto baixo, ok? Um meio ponto alto para cada ponto baixo. E nós vamos fazer isso até a gente chegar lá na base novamente. Até o último ponto baixo. Vamos lá. Nós estamos chegando aqui no último ponto baixo e vamos fazer aqui o último meio ponto alto, ficando dessa forma a carreira. Agora nós vamos voltar fazendo ponto baixo novamente. Então a gente faz uma correntinha para subir, vira o trabalho e faz ponto baixo sobre ponto, ok? Ponto baixo sobre ponto. E a gente vai fazer isso até a gente chegar naquela região ali onde nós voltamos, tá bom? Pronto, pessoal, estamos aqui nos aproximando do fim da carreira e para cá para frente a gente tem o pontinho onde nós colocamos 2 meios pontos altos presos juntos e logo em seguida as 2 correntes para subir. Nós vamos fazer um ponto baixo no pontinho onde nós colocamos 2 meios pontos altos juntos, mas nós não vamos fazer ponto baixo nas 2 correntinhas para subir. Essa vai ser a diminuição nessa carreira de ponto baixo, tá? Então, daqui a gente já volta novamente. E novamente a gente vai voltar fazendo carreira de meios pontos altos e também nós vamos abrir as casas, tá? Que é aquele espaçozinho que a gente usa para prender os botões, ok? Na hora de fechar a peça. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer 2 correntes para subir, que equivale ao meio ponto alto. Vamos virar o trabalho. Vamos fechar os 2 primeiros meios pontos altos juntos, da mesma maneira que a gente fechou anteriormente. Olhem só. E agora a gente vai fazer uma correntinha. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular o primeiro ponto baixo e o segundo ponto a gente faz um meio ponto alto. Esse pequeno espacinho aqui que se formou, pessoal, é a casa do nosso botão. Eu quero que vocês observem o botão que a gente vai utilizar. Esse botão aqui, pessoal, ele tem mais ou menos 15 milímetros, ok? 15 milímetros de diâmetro. Você pode usar o botão à sua escolha, mas a casa que você vai fazer pro seu botão, pro botão que você escolheu, caso o botão seja diferente desse aqui,
precisa ser proporcional, você precisa ver se passa, tá? Então, se não passar, você vai ter que dar um jeitinho de aumentar, deixar essa casa um pouquinho maior, ok, pessoal? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora que eu já abri a minha primeira casa, eu vou abrir a minha peça na mesa para mostrar para vocês como a gente vai fazer para demarcar a distância de uma casa para outra, tá? Nós vamos precisar fazer essa demarcação antes da gente começar a abrir as outras casas. Deixa eu arrumar aqui sobre a mesa. Então, pessoal, depois que você fez a sua primeira casa, você vai pegar uma fita métrica e vai decidir qual a distância da primeira casa para a próxima, tá? Eu escolhi aqui 7 centímetros, então eu vou dar 7 centímetros de uma casa a outra. Você pode fazer menor, você pode fazer maior, mais próximo, mais longe, você quem sabe, tá? Isso aí é uma decisão sua. O que você vai fazer? Eu escolhi 7 centímetros, então eu vou colocar aqui a fita métrica bem rente ao último ponto que eu fiz e vou marcar esses 7 centímetros que eu escolhi. Vou marcar com o marcador. Faça você a mesma coisa com a distância que você escolheu. Pronto. Então, aqui, onde tá o meu marcador, vai ser a próxima casa. Então, nós vamos agora fazer meios pontos altos, um meio ponto alto para cada ponto baixo da base, até a gente chegar aqui próximo do marcador. Olhem só. Pronto, pessoal, olhem só. Estou aqui me aproximando do ponto onde está o marcador. Venho aqui no ponto que antecede ele, faço um meio ponto alto, é o último ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular esse ponto que tá o marcador e no ponto seguinte eu vou fazer meio ponto alto novamente. E assim eu abro a minha segunda casa. Pessoal, agora para abrir a terceira e as outras casas do trabalho, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos pontos tem entre a primeira e a segunda casa. Então, eu fiz a primeira casa e depois dela eu fiz 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 meios pontos altos. E depois desses 10 meios pontos altos, eu fiz a segunda casa. Então, de agora em diante, eu vou fazer isso. Eu já fiz aqui um meio ponto alto, vou fazer mais 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de 10 meios pontos altos, eu faço uma corrente, pulo o primeiro ponto da base e a partir do segundo eu começo tudo de novo. 1, 2, 3. E eu vou seguir fazendo isso, pessoal, até eu alcançar o tamanho que eu quero fechar com o botão, tá? Até eu alcançar a medida que eu preciso com botões. Observe que o meu deu 10 meios pontos altos de uma casa a outra, mas você precisa contar o seu, tá, pessoal? Conte o seu. E eu vou fazer a minha peça, eu vou abrir essas casas até chegar mais ou menos nessa parte aqui, nessa região que cobre o quadril, mais ou menos um pouco abaixo do bumbum, ok? Mais ou menos nessa região aqui é o que eu escolhi para colocar os meus botões. Você bota até onde você quiser. E depois que você fizer a última casa, a casa que você acha que é a última do seu trabalho, que você não precisa mais fazer casa para botão, você vai seguir até o final da carreira fazendo só meios pontos altos, ok, pessoal? Então, vamos seguir até o final dessa carreira. Pronto, pessoal, olhem só, nós terminamos aqui a carreira onde nós fizemos as casas para o botão. Eu fiz aqui a minha última casa, deu mais ou menos 8 casas, então eu vou precisar de 8 botões, tá? Então eu trabalhei as casas até mais ou menos aqui, nesse espaço da região que cobre a região do quadril, e depois eu segui reto fazendo só os meios pontos altos até o final. Cheguei lá no final, eu arrematei o fio e agora eu volto com o fio do outro lado. Olha só, vou prender o fio agora desse lado aqui, com a peça voltada para nossa frente, com a parte de uso, a parte direita da peça voltada para nossa frente. Então, eu vou prender a peça aqui nesse cantinho. Vamos lá. Então, eu venho aqui naquelas duas correntes que eu fiz para iniciar aquela primeira carreira do acabamento que eu fiz, tá, pessoal? Vou prender aqui com um ponto baixíssimo
para poder colocar o fio no trabalho novamente. Coloquei a ponta para cá para frente, para ela se esconder nos pontos que eu irei fazer agora. Estou fazendo uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Vou para o ponto seguinte, para o meio ponto alto seguinte, e vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada meio ponto alto da base. Eu vou fazer isso até eu chegar novamente lá no marcador. Pessoal, o que eu vou fazer deste lado da peça é praticamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Praticamente a mesma coisa. Eu estou subindo aqui com uma carreira de ponto baixo, que eu vou trabalhar até eu chegar lá no marcador. Chegando lá no marcador, eu vou voltar com uma carreira de meio pontos altos. Lembrando de fazer a diminuiçãozinha lá no início dessa carreira de meio ponto alto, ok? E quando eu chegar aqui embaixo novamente, eu subo mais uma vez fazendo uma carreira de pontos baixos até eu chegar lá no topo, lembrando que eu não trabalho o último pontinho, da mesma forma que eu não trabalhei do outro lado, tá? E na hora de voltar, que do outro lado eu voltei fazendo as casas, essa vai ser a nossa única diferença. Nós não vamos fazer as casas, tá? Só isso, mas nós vamos também fazer as diminuições e vamos fazer meio ponto alto para cada ponto baixo da base, ok? Aqui eu já estou confundindo ponto. Ok, pessoal? Nós vamos fazer desse lado a mesma coisa que a gente fez do outro lado, com exceção que deste lado a gente não vai abrir as casas. Ok, pessoal? Só isso. Qualquer dúvida, você volta um pouquinho o vídeo e assiste o que você fez do outro lado. E faz as mesmas coisas, faz as diminuições, tá? Precisa fazer novamente as diminuições, só não irá abrir as casas para os botões, ok? É a única coisa que a gente não vai abrir. E quando você terminar toda essa etapa, que você chegar aqui no finalzinho novamente com essas duas partes iguais, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, agora a gente finalizou o outro lado da peça. Os dois lados têm a mesma quantidade de carreiras, a única diferença é que o primeiro lado a gente fez as casas, no segundo não, porque o segundo é onde nós vamos colocar os botões da peça, tá? Porém, agora a gente vai subir novamente, tá? Nós vamos subir mais uma vez essa mesma carreira e mais uma vez fazendo pontos baixos. E quando a gente chegar aqui, onde a gente está fazendo as diminuições, aí a gente volta para dar continuidade ao trabalho, ok, pessoal? Então, agora você vai subir fazendo mais uma carreira de ponto baixo. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Chegamos aqui próximo, onde a gente tem o final da carreira, mas dessa vez a gente não vai voltar. Nós vamos seguir o trabalho. O objetivo dessa nossa última carreira é dar novamente a volta em toda a peça até a gente chegar lá do outro lado, tá? Lá na outra ponta, da mesma maneira que a gente fez na primeira carreira. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho na frente aqueles dois meios pontos altos que a gente prendeu junto, eu vou fazer um ponto baixo nele. E a gente tem duas correntinhas que equivalem ao meio ponto alto que a gente fez para subir a carreira anterior. Na primeira correntinha, contando de cima para baixo, eu vou fazer dois pontos baixos, tá? Um, dois. Eu tô colocando dois pontos baixos que é para poder formar uma pequena curvinha, tá? Agora eu vou descer fazendo ponto baixo até a gente chegar nessa base aqui. Não vou dizer para vocês coloquem tantos pontos baixos. Ou você observe o seu trabalho e vai colocando ponto baixo, tá? Só não exagere, não coloque muitos pontos baixos e nem coloque pouco. Observe e seja sensato na quantidade de pontos baixos que você coloca aqui, ok? Simples assim, olha só, eu nem sei quantos pontos eu fiz. Eu fui fazendo, só evitei colocar muito ou pouco. Agora eu cheguei nessa base aqui, onde a gente tem meios pontos altos. Essa base aqui, pessoal, é justamente a primeira carreira que a gente fez desse acabamento, onde a gente deu a volta em todo o trabalho. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto dessa primeira carreira que a gente fez anteriormente, tá bom, pessoal? Então, aqui é um ponto baixo para cada meio ponto alto. E nós vamos dar a volta em todo o trabalho, olhem só. Vocês vão dar a volta, pessoal, olhem só. É um ponto para cada ponto, tá? Um ponto para cada ponto. Vocês não vão pular nada, não vão fazer ponto junto, ok? E quando a gente chegar aqui
nessa subidinha aqui, a gente volta para não restar dúvidas, ok? Então, vamos lá, vamos dar a volta aqui na parte de cima até a gente chegar lá. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só onde nós chegamos aqui. E a gente vai subir da mesma maneira que a gente desceu do outro lado, fazendo pontos baixos. Olhem só. E quando eu chegar lá naquelas duas correntes para subir, olhem só, nessas duas correntes aqui, que iniciam a última carreira, a carreira anterior, eu vou fazer aqui um ponto baixo e na segunda correntinha eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2. Para fazer aquela pequena curvinha que eu fiz do outro lado. Agora a gente trabalha aqui novamente ponto sobre ponto. Onde tem meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Onde tem correntinha, eu faço outro ponto baixo. Essa correntinha aí, pessoal, é a correntinha da casa do botão, tá? Então eu venho aqui, continuo fazendo um ponto baixo para cada meio ponto alto. E quando chegar lá na casa do botão onde a gente tem uma correntinha, a gente faz um ponto baixo novamente. Olhem só. Um ponto baixo. E assim a gente segue até o último ponto da base. Vamos lá. Tô chegando aqui próximo do final. Olhem só, fazendo aqui o último ponto baixo. E pronto, assim eu dei a volta em todo o trabalho fazendo a carreirinha de ponto baixo. Agora, pessoal, a gente vai passar para a parte de baixo da peça. Olhem só, para a parte de baixo da peça. E nós vamos fazer aqui na parte de baixo aquele mesmo babadinho que a gente fez lá na cintura. Olhem só, esse babadinho aqui que a gente fez na cintura, nós vamos fazer agora lá na parte de baixo, para a gente poder encerrar o acabamento do corpo da peça, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui onde eu parei, junto a esse mesmo ponto baixo, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, para a gente poder, assim, fazer uma curva no mesmo lugar, tá, pessoal? Olhem só, 1, 2 pontos baixos. Vou fazer agora um ponto alto, que eu vou pegar mais ou menos a metade do acabamento. Olhem só. Todo esse trecho aqui é o acabamento que a gente fez nesse vídeo. Então, a gente vai pegar mais ou menos a metade desse trecho aqui, fazendo um ponto alto. Olha só. Eu tô pegando aqui, pessoal, no meio ponto alto, olhem só. Ele tá mais ou menos na metade desse trecho. Então, eu fiz aqui um ponto alto. Vou fazer 3 correntes para subir. Venho aqui no topo do ponto alto que eu acabei de fazer e vou fazer um ponto baixo, formando assim o picô. Então, eu venho aqui na mesma base e faço outro ponto alto. Eu tô fazendo o mesmo babadinho, vou repetir o picô, tá, pessoal? Você deve lembrar que são 5 pontos altos com picôs e 1 ponto alto sem picô. Então, aqui eu tô fazendo o terceiro ponto alto e fazendo o terceiro picô. Vou fazer aqui o quarto ponto alto e o quarto picô. Vou fazer o quinto ponto alto e o quinto picô. O sexto ponto alto e sobre esse sexto ponto alto não tem picô. Olhem só como é que vai ficar. Aí eu venho pro primeiro ponto baixo aqui da última carreira que a gente fez do corpo da peça, tá? A gente terminou o corpo da peça fazendo uma carreira de ponto baixo, como você pode ver. Então, eu venho aqui pro primeiro ponto baixo dessa última carreira que a gente fez e nele eu faço um ponto baixo também. Fechando assim esse nosso primeiro babadinho. Agora, eu vou pular 3 pontos baixos da base. 1, 2, 3. E no quarto ponto baixo, que é o ponto baixo que está justamente sobre o ponto pipoca, nele eu vou fazer o leque novamente, o nosso babadinho. Então, eu venho aqui nele e faço um ponto alto, um picô. No mesmo lugar, um ponto alto. E vou fazer outro picô. E eu vou fazer isso aqui até eu ter 6 pontos altos e 5 picôs. Vamos lá. Pronto, olhem só. Então, agora eu vou pular 3 pontos da base. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo,
fechando assim o nosso segundo babadinho. Vamos abrir mais um babadinho. Para isso, a gente pula novamente 3 pontos da base. E no quarto ponto, esse quarto ponto, você observa que fica sobre o ponto pipoca, da mesma maneira desse aqui, olhem só. Então, a gente vem nele e começa novamente a fazer o nosso babadinho, o nosso leque. Então, a gente faz um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô. E vai repetindo até a gente ter 6 pontos altos e 5 pontos picôs. Pronto, tô fazendo aqui o último ponto alto de mais um babadinho. Vou pular 3 pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Então, agora a gente tem 3 babadinhos. E é isso aqui que você vai fazer até o final da carreira, tá, pessoal? Novamente, a gente pula 3 pontos da base, no quarto ponto, olha só onde ele tá. A gente recomeça tudo de novo. E a gente vai fazendo isso aqui até a gente chegar lá no finalzinho da carreira, tá? Quando a gente chegar aqui, próximo do final, a gente volta. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal. Vou pular 3 pontos baixos da base e vou fazer um ponto baixo no último ponto baixo. Observe que eu fiz aqui o nosso primeiro leque, iniciando no primeiro ponto baixo da carreira e estou fechando o último leque no último ponto baixo. Agora eu vou fazer o lequezinho sobre o acabamento, ok? Então, eu venho aqui para metade do nosso trabalho, que é bem onde tem aqui esse meio ponto alto, e nele eu vou fazer o mesmo leque, da mesma forma que eu fiz lá o primeiro leque da parte de baixo do nosso trabalho, tá? Vou fazer aqui um ponto alto, vou fazer 3 correntes, um ponto baixo, formando aqui um picô. Então, eu vou fazer 6 pontos altos e 5 picôs. Pronto, eu tô fazendo aqui o sexto ponto alto, olha só. E agora eu vou fechar aqui bem no primeiro ponto baixo do acabamento. Nesse primeiro ponto baixo do acabamento, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aí, aqui é só eu cortar o fio e esconder a nossa pontinha. A parte de baixo vai estar pronta. Agora, pessoal, nós vamos passar para os botões da nossa peça. Eu já coloquei aqui alguns botões e eu vou mostrar para vocês como vocês vão se localizar na hora de colocar os botões, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como eu coloco o meu botão, como uma sugestão, mas você coloca o seu botão da maneira que você preferir, tá bom? Então, vamos abrir aqui o trabalho na mesa. Eu tô aqui com a parte em que a gente fez as casas dos botões. E pra gente saber onde do outro lado a gente vai colocar os botões, a gente vai prender os botões, a gente precisa lembrar onde foi que nós fizemos as casas, tá bom? Então, aqui, pessoal, olhem só. Eu comecei essa carreirinha onde eu fiz as casas fazendo 2 correntes para subir, fazendo 2 meios pontos altos que eu prendi junto e logo em seguida eu fiz uma correntinha. Onde eu fiz essa correntinha, ficaria um meio ponto alto, mas foi justamente onde eu abri essa casa. Ou seja, nos espaços onde estão as casas, é o espaço que seria ocupado por um meio ponto alto. E é justamente nesse espaço que do outro lado a gente vai colocar os botões. Então, a gente já sabe que o primeiro botão vem depois das 2 correntes para subir, e depois dos 2 meios pontos altos que foram fechados juntos, tá? Então, eu venho aqui do outro lado. E aqui eu tenho as 2 correntinhas para subir e os 2 meios pontos altos fechados juntos. Então, é nesse meio ponto alto aqui é que eu vou prender o primeiro botão. Vou mostrar aqui como eu vou prender o primeiro botão e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai encontrar os outros. Bem, pessoal, eu coloquei aqui o fio charme em uma agulha, olhem só, não fiz nenhum tipo de nó, só passei uma das perninhas, deixei aqui uma mais curta que a outra, ok? Agora eu venho aqui no ponto que eu marquei que vai ser onde eu vou colocar o meu primeiro botão. Se você preferir, você não precisa colocar o botão no meio ponto alto, pode colocar no ponto baixo aqui em cima, tá? Então, eu vou entrar aqui com a agulha de baixo para cima, observe que a parte da frente aqui eu estou com a parte de uso da peça para minha frente. Eu vou puxar aqui o fio, deixando uma pontinha para trás que eu vou utilizar para dar um nó, olhem só, nunca vou passar toda. Aí, essa mesma agulha eu vou passar por dentro da casa do botão. E eu vou voltar com o botão de frente para trás do outro lado do ponto, olhem só. Eu vim por este lado e agora tô voltando por esse. Vou segurar aqui a pontinha, que eu vou usar como nó, para que ela não saia do lugar, olhem só.
Agora eu vou virar a parte de trás para minha frente, para eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer. A gente novamente vai colocar a agulha do mesmo lado em que a gente entrou, de trás para frente da primeira vez. E olhem só, eu já saio aqui do outro lado certinho. Eu passei por dentro da casa, olhem só. Não sei se vocês conseguem ver o botão. Eu passei por dentro da casinha do botão. E eu vou dar aqui uns 2 nozinhos. Como meu botão é pequenininho, eu não vou precisar ficar fazendo muitas voltas nele, tá, pessoal? Olhem só, vou dar mais um aqui. Agora eu vou cortar e vou amarrar aqui na parte de trás com um nozinho bem forte. Pessoal, uma sugestão que eu dou para vocês, para que esse nó fique ainda mais seguro, depois que você cortar as 2 perninhas, as perninhas aqui das pontas que sobram, você coloca sobre o nó cola. Eu indico aqui o adesivo instantâneo da Círculo ou a cola de silicone. A única coisa que você precisa ter cuidado é que o adesivo instantâneo, ele é bem líquido, então no momento em que você vira o vidrinho, pode ser que caia demais. Então tenha sempre muito cuidado na hora de você colocar para que você não cole demais, tá? Mas ele é instantâneo, bateu, colou. Já a cola de silicone, ela é mais fácil de controlar a quantidade, porque ela é mais grossa, porém ela não é instantânea. Então, se você optar pela cola de silicone, você coloca um pouquinho, mas deixa a sua peça ali no cantinho por algumas horas para a cola secar, ok, pessoal? Então, aqui a gente botou o nosso primeiro botão. Agora, pessoal, a gente vai precisar saber onde a gente vai colocar o nosso segundo botão. Para você saber onde você vai colocar o seu segundo botão, novamente você vai precisar ir lá para o outro lado, onde você fez as casas, e você vai contar quantos meios pontos altos você tem de uma casa para outra, tá? Quantos meios pontos altos você tem de uma casa para outra, ok? Essa quantidade vai variar de pessoa para pessoa. No meu caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 meios pontos altos. Conte os seus, tá? Depois que você contar, você volta novamente para a parte da frente e você vai contar a mesma quantidade de pontos que você encontrou de uma casa a outra. Você vai contar aqui também, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu primeiro botão. No meu caso, 10, então eu vou contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui estão os meus 10 meios pontos altos. Agora eu vou no ponto seguinte, e é nesse ponto seguinte, que no caso seria o 11º meio ponto alto, é que eu vou colocar o meu segundo botão, tá? Deixando entre um botão e outro 10 meios pontos altos, assim como do outro lado a gente tem 10 meios pontos altos entre uma casa e outra, mas essa é o meu total, tá, pessoal? É a minha quantidade de meios pontos que vai ter entre um botão e outra, entre uma casa e outra. Você precisa contar o seu. Depois que você prender o segundo botão, você novamente vai contar a mesma quantidade de pontos para você prender o terceiro botão, depois o quarto, o quinto e quantos botões você precisar fazer. Então eu vou colocar aqui os meus botões e volto para mostrar para vocês como ficou. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só que eu já coloquei os nossos botõezinhos e agora eu vou passar para o acabamento da cava. Aqui eu já fiz uma cava, fiz bem simples, porque a nossa peça já tem muita informação, então eu não quis chamar muita atenção para a cava, então fiz uma cava aqui bem simples, só com 2 carreiras de pontos baixos, que eu vou mostrar aqui agora para vocês como é que vocês vão fazer do outro lado. Super simples, tá? Então, a gente vai voltar aqui com o nosso fio pro trabalho. Em qualquer lugar da cava, geralmente eu gosto de começar aqui na parte de baixo. E eu vou distribuir esses pontos baixos da mesma maneira que eu fiz na parte do acabamento, quando eu estava fazendo a primeira carreira de acabamento, que eu colocava quantos pontos coubessem, geralmente no meu caso, cabem 2 pontos em cada ponto alto, eu colocava quantos pontos coubessem, tá? Você vai fazer a mesma coisa, mas lembrando de sempre usar o bom senso, ok, pessoal? Nada de colocar muitos pontos baixos e nem pouco, tá? Para acabar logo, não adianta fazer isso. Então, observe sempre o seu trabalho. Eu vou dar aqui uma volta, fazendo aqui a carreirinha de ponto baixo. E depois que eu fechar essa carreira, eu vou subir com uma correntinha
e vou fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí a nossa manguinha vai estar pronta, tá, pessoal? Super simples, não vou focar muito porque é algo muito simples mesmo. Vou fazer uma carreirinha de ponto baixo, sempre observando quantos pontos baixos cabem. Mas um detalhe é muito importante: a mesma quantidade de pontos baixos que você faz de um lado da cava, você precisa fazer do outro lado também, para que não corra o risco de ser visível a diferença de uma cava para outra, ok, pessoal? Quando você terminar essa cava, a sua peça vai estar pronta, faltando apenas um acessório que é opcional, que é no nosso caso o cordão de tassel, ok, pessoal? Então agora a gente vai ensinar para vocês como fazer o cordão de tassel, caso você queira colocar ele na sua peça também. Vamos lá!